O mundo celebra hoje um dos capítulos mais importantes da história, os 100 anos da Revolução Russa. Em Moscou, um grande desfile na Praça Vermelha relembrou a parada militar de 1941, evento que ficou marcado quando a Rússia desafiou as tropas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. A Revolução Russa teve grande participação dos trabalhadores e marcou o nascimento da União Soviética. Um episódio que teve como personagem central Vladimir Lenin, como explica o nosso comentarista internacional Flávio Aguiar. Na noite de 7 de novembro de 1917, 25 de outubro, pelo calendário juliano, um dos canhões do cruzador Aurora, então ancorado nas margens do rio Neva, em Petrogrado, hoje São Petersburgo, depois de ter sido Leningrado, disparou um tiro de pólvora seca. Foi o sinal para que os revolucionários vermelhos tomassem de assalto o Palácio de Inverno, na cidade, que fora dos czares russos e era então a sede do governo instalado naquele ano. A tomada se concretizou às 2 horas da madrugada, hora local, e assim começou, 100 anos atrás, a revolução que criaria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje extinta. Ninguém esperava que uma revolução comunista, que deveria ser mundial, começasse num país atrasado, entre aspas, como a Rússia. Ao contrário, esperava-se que este movimento tivesse seu berço nos países de ponta do capitalismo industrializado, como a Alemanha, a França, a Inglaterra ou até mesmo os Estados Unidos, país que então tinha um movimento operário vigoroso. Assim, a primeira revolução comunista do mundo surpreendeu até mesmo a teoria marxista que a sustentava, bem como a subsequente revolução comunista na China, ao fim da Segunda Guerra, e a cubana, já em plena Guerra Fria. Os comunistas pregavam, no limite, o fim do Estado, mas tiveram de organizar e consolidar um bastante poderoso para se defenderem dos ataques que sofreram na Guerra Civil contra os chamados russos brancos e o apoio internacional que estes tiveram. Isto pode ajudar a entender algumas das vicissitudes trágicas que se seguiram. O testamento político de Lenin previa a destituição de Stalin e a indicação de Trotsky como seu sucessor. Mas, segundo a biografia deste, escrita por Isaac Deutscher, o notável comandante do Exército Vermelho subestimou a capacidade daquele para dominar a máquina burocrática do partido e do Estado, e ele mesmo terminou sucumbindo diante do seu poder. Hoje, diante do capitalismo triunfante, até mesmo na China, que ainda se proclama comunista, mas não é mais, há quem afirme que a Revolução Soviética fracassou. Mas é necessário, no mínimo, relativizar esta afirmação. Olhando-se o plano geopolítico, deve-se pôr no seu saldo positivo a derrota do nazifascismo, por exemplo. Hoje, 100 anos depois da Revolução Soviética, a pergunta mais contundente não é se ela e seus ideais foram um fracasso, mas sim se o capitalismo, hoje envolto nas águas turvas da mais brutal concentração de renda da história, e envolto também nos emaranhados de coisas como os Panama e Paradise Papers, vai sobreviver à sua vitória na Guerra Fria. Flávio Aguiar, de Berlim, para a TVT.